Oi pessoal, tudo bom? Bom, recapitulando o que nós falamos sobre ação penal antes, assim que é encaminhado o relatório da investigação com o plexo de atos investigativos no caderno investigativo para a Justiça, isso chega às mãos do Ministério Público, que como titular da ação penal tem algumas posições possíveis. Ele pode ofertar denúncia, se entender que há indícios de autoria e prova de materialidade. Ele pode pedir o arquivamento, que vai ser processado agora como mudança de pacote de crime internamente, para que seja homologado por um próprio órgão do MP e não mais pelo juiz, que é uma mudança interessante. Ele pode propor o acordo de não persecução penal em não sendo o caso de arquivamento, que nós vamos ver um pouco mais à frente, mas que é interessantíssimo, é bom que vocês deem uma olhada no artigo 28A. Ele pode determinar novas diligências, fazendo com que a investigação, o inquérito volte para o órgão que fez essas diligências investigativas iniciais, pode ser a polícia, por exemplo, polícia civil, federal, etc. Ele pode ele mesmo fazer os atos investigativos, o que é mais comum se for uma investigação capitaneada já pelo Ministério Público. E essas mudanças todas, especialmente as do pacote anticrime, claro, elas vedam uma prática que antigamente era possível, muito embora muito rara, que era, diante do pedido de arquivamento do Ministério Público, o juiz, discordando da posição ministerial, ao invés de encaminhar para a Procuradoria direto, ele determinava novas diligências. Né? Então vejam que dentro do artigo 28, que já era uma coisa esdrúxula no passado, até essa modificação de 2009, havia também, né, no subterrâneo da interpretação jurídica, a possibilidade do juiz, diante de um pleito do Ministério Público para arquivamento, o juiz, ao invés de homologar, ao invés de cumprir a regularidade normal e encaminhar a Procuradoria por discordar da posição, o juiz determinava novas diligências e não havia nenhum tipo de problema porque a lei permite a produção de provas pelo juiz. No entanto, agora essa possibilidade fica vedada diante do novo texto do artigo 28. Mas essa é a transição entre o inquérito e o processo. O processo ele tem na ação penal o seu momento inicial. E a ação penal, como eu disse, ela pode ser pública ou pode ser privada. A pública é capitaneada pelo Ministério Público. A privada é pela própria parte. A ação penal pública ela tem uma subdivisão, que é a ação penal pública incondicionada, mais recorrente, ou a condicionada representação, que hoje tem o estelionato como seu grande exemplo. E a ação penal privada pode ser a ação penal privada propriamente dita, em que a própria vítima, através de defensor, apresenta uma queixa-crime e inicia a ação, e ela toda vai ser tocada pelo advogado e pela vítima, ou a ação penal privada subsidiária da pública, também chamada de supletivo acidental, em que o Ministério Público pode retomar a qualquer momento a titularidade dessa ação. Certo? Tem alguns princípios das ações penais que eu listo para vocês aqui rapidamente. A ação penal incondicionada, ela tem os princípios da obrigatoriedade, da indivisibilidade, da intranscendência, indisponibilidade, oficialidade, oficiosidade e autoridade. Ação penal privada, oportunidade de conveniência, disponibilidade, indivisibilidade e intranscendência também. O que são esses princípios? São princípios que regem, se vocês pegarem pelo próprio título, a possibilidade de intuir alguns deles, que regem essas ações. O principal aqui é o seguinte: o Ministério Público, convencido da autoria e da materialidade, ele tem a obrigação de ofertar denúncia, certo? Ou acordo de não persecução penal. E essa é uma mudança fundamental que deve ser abarcada pelo princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade. Já quando a gente fala sobre a ação penal privada, existe um princípio de oportunidade de conveniência, ou seja, a própria vítima vai tomar a decisão entre iniciar o trabalho estatal para persecução penal por aquele fato que ela sofreu ou não, gente. Então, há uma reserva importante de liberalidade da vítima. Vamos lá, que eu fiz umas anotações aqui para passar para vocês. Olha só. A ação penal ela tem alguns requisitos que são essenciais, certo? Eles estão descritos basicamente no artigo 41 do CPP. O que fala lá? Que a denúncia deve descrever o fato com todas as suas circunstâncias. O que é isso, gente? Se a denúncia não descrever o fato com todas as suas circunstâncias, não é possível debater o fato profundamente. E o contraditório, então, no direito à informação, na subespécie da informação e do contraditório, também na ampla defesa, ficam comprometidos. Então, uma denúncia que não descreve o fato delitivo potencial, ela compromete o exercício da ampla defesa. É raro de acontecer porque os promotores, como vocês sabem, são muito bem preparados.
Mas é fundamental que a lei seja cumprida e que seja feita essa descrição. O que é o todas as circunstâncias? Segundo a doutrina é quando ocorreu o fato criminoso, onde, por quê, como e de que modo. Esses são os elementos que lá devem constar. Perfeito? Se não houver informação acerca desses elementos, a denúncia ela é capturada como inepta e pode ser rejeitada pelo juiz assim que recebê-la do promotor. Tem aqui uma questão interessante, tem até um artigo que eu escrevo sobre isso, o caos, denúncia e mais alguma coisa, dê uma olhada no Google, em que eu faço uma análise sobre esses pormenores. Mas a denúncia ela é importante para que possa haver o debate profundo do processo e para que possa se buscar a verdade processual também. Mas veja que situação interessante. A denúncia ela pode relegar a segundo plano alguns elementos em certas situações segundo a jurisprudência, não que eu concorde pessoalmente com isso. Mas a jurisprudência entende que em alguns casos de absurda complexidade da causa, isso é um conceito claramente subjetivo, datas e locais específicos podem ficar em segundo plano. Mas se vocês pensarem bem, eles são dados indispensáveis para que a gente conheça o fato delitivo como um todo e possa debatê-lo, para saber se ele aconteceu ou não. A forma como o fato se pratica e a motivação também às vezes fica em segundo plano. Isso não é a técnica mais democrática possível quando você analisa o processo, sob a luz da Constituição, dos tratados, das decisões europeias e mesmo sul-americanas. Mas é uma possibilidade. A denúncia também deve constar a qualificação do acusado ou dados que permitam sua identidade, então é importante que conste lá nome, CPF, endereço, profissão, naturalidade, etc. Mas se não, é possível que se ofereça uma denúncia somente com apelido, desde que seja possível individualizar o sujeito. E tente-se ao máximo evitar uma imputação contra um homônimo, ou seja, uma pessoa com o mesmo nome. Também é importante a classificação do crime, que é a tipificação penal, que não é necessário que o promotor siga o que o delegado colocou em relatório. E não é obrigado o juiz a seguir o que o promotor denunciou. O juiz pode operar modificações que a gente vai ver ao longo do tempo, inclusive já no próximo vídeo, sobre a denúncia que o promotor ofertou. Tá bom? São institutos de emendatio muttatio libelli. O que não pode acontecer é, ao final do processo, incidir uma violação do princípio da correlação entre denúncia e sentença. E também deve constar o rol de testemunhas, porque a oportunidade da denúncia é a oportunidade única que o promotor tem para indicar testemunhas, que só vão poder ser indicadas novamente a título de complementariedade na fase do artigo 402. Então é importante que ele coloque lá a descrição do fato, a qualificação do acusado, classificação, ou seja, qual o tipo penal em curso e também o rol de testemunhas. E há quem defenda com muita propriedade, né, que deve ter na denúncia, além de endereçamento, vara, etc., o pedido de condenação. Tá bom? Nome e assinatura do promotor também. E aqui um dado fundamental e importante. Se for pleitear o Ministério Público a indenização que prevê a lei penal, a reparação civil do dano, é necessário, fundamental e indispensável que o promotor peça isso na denúncia já. E depois debata sobre a luz do contraditório. Perfeito? No caso, pessoal, de uma análise um pouco mais profunda da denúncia, é importante que vocês tenham em mente que o Supremo Tribunal Federal ele classifica as denúncias em aptas, são aquelas denúncias que cumprem o artigo 41 com essas descrições que eu dei, em ineptas, são aquelas que têm absoluta inépcia por falta de descrição ou descrição muito ruim, e o Supremo criou uma classificação chamada de mais ou menos inepta, que é uma classificação de denúncias que não cumprem a lei, mas que não geram tanto prejuízo para a parte. E lembrem vocês que o conceito de prejuízo é um conceito absolutamente problemático, dado que é um conceito subjetivo e que não combina com o processo penal de índole democrática. Perfeito? Então atenção para isso, registrem vocês que a queixa-crime e a ação penal privada subsidiária da pública também devem seguir esses mesmos quesitos. A diferença é que na queixa-crime uma procuração com poderes especiais, que é constando na procuração que é profere de queixa-crime por tal delito, é obrigatório. Beleza, gente? Então na próxima aula vemos o que acontece depois que o promotor oferta a denúncia, tá bom? Que ela vai para o juiz. Um abraço.